Hello, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Getúlio Tamid, bem-vindos ao Inglês do Tamid. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir que você dá seu joinha logo aí e também se inscreva no canal. Mas não compartilhe agora porque você vai compartilhar depois. Hoje o vídeo... Opa, a câmera tá ali. Ok, hoje nós vamos falar sobre a famosa sentença repetida por muita gente. Não consigo aprender inglês. É isso aí. Então hoje o vídeo é dedicado a todas as pessoas que dizem: eu não consigo aprender inglês. Eu nunca vou conseguir aprender inglês. É muito difícil. Parece uma coisa de outro mundo. Um bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. É complicado. Né? Então, todas essas coisas estão relacionadas. Eu quero falar para vocês que tem cura. Tem cura, gente. Tem cura. Tá bom? Tem cura. Esse negócio não é mortal. Essa doença não é mortal. Mas tem cura esse negócio. Então, a cura para esse negócio se chama reprogramação. Você pode fazer uma reprogramação neurolinguística. Por quê? Por que neurolinguística? Porque que tem a ver a língua com o cérebro, não é, professor? É porque os padrões, os arquétipos que foram estabelecidos, que cresceram, arraigaram-se ao nosso ser ao longo da caminhada. Nossa, que profundo isso que eu estou falando. Meu Deus do céu, eu podia ser um filósofo. Eu podia ser um Getúlio Carnal da vida. Não, eu prefiro ser espiritual. Que piada besta. Então vamos lá. O que eu estava falando mesmo? Eu estava falando que tem cura esse negócio, né? Porque... eu estava falando... lembrei. Eu estava falando qual é a ligação do cérebro com a língua. Acontece que nós temos esses arquétipos, essas crenças, esses sistemas de crenças, né? E aquilo que nós cremos, né, aquilo que nós acreditamos, nós falamos. E enquanto falamos, geramos mais energia na nossa palavra que volta para nós mesmos. Então, tudo que você fala não vai para outra pessoa. Uau! Isso é uma revelação. Tadã! Você não precisa fazer aula com o guru Ramblam Brimbim. É só pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar. Então tá. Do que eu estava falando mesmo? Então é isso aí. Agora falando sério. Esses padrões, eles são exteriorizados, eles são concretizados através de palavra. Aí a pessoa fala para mim assim, mas as palavras não são concretas. Eu digo, ok, num termo linguístico podemos até considerar que não é algo concreto, mas o que as palavras representam pode ser concreto. A mesa existe? Existe. Então ela é concreta. Então é um substantivo concreto, entendeu? Então nós exteriorizamos, nós falamos, nós criamos energia e essa energia fica voltando para a gente o tempo todo. Ela pode ter nomes diferentes em outras religiões, em outras filosofias, mas é energia pura energia, assim, igual física quântica, assim, sabe? Então ela fica rebatendo. Então qual foi o padrão que você estabeleceu para você mesmo? É difícil, porque alguém falou é difícil, alguém lá no passado, ou na sua infância, ou na sua adolescência falou assim, olha, inglês é muito difícil. É muito difícil. Nossa, aqueles americanos falam com aquela língua enrolada. É como se a língua dele não fosse difícil também. Então, veja só. Olha só que discrepância. Não é verdade? Então, tudo isso acontece na cabeça. Tá vendo? Esse exemplo que eu acabei de dar para você, tudo isso acontece na sua cabeça. Você fala... E aí daqui a pouco ela tem o efeito. Então estamos aqui tratando de poder da palavra, coisa esotérica, mística ou coisa do tipo. Não, nós estamos falando de algo, como eu já havia dito. Igual física quântica, existe. O negócio é real.
Então, esses arquétipos foram estabelecidos, essa crença, esse sistema, você cresceu com isso, então você cresceu. Da mesma maneira que algumas pessoas cresceram acreditando que tomar leite e comer manga matava, era veneno. Parece é uma coisa ridícula falar isso hoje em dia, como é que pode alguém acreditar numa bobagem dessa? Mas muita gente acreditou, talvez a minha avó, os meus avós acreditaram nisso e por isso não tinha muita vitamina com manga na casa dos meus avós. Mas é coisa de 2 gerações aí para trás, da minha, né? 2 gerações da minha. Então, acreditou-se muitas coisas. Então, você acreditou que você não consegue falar inglês, você não consegue entender o que se fala. É claro, para entender o que se fala, nós vamos precisar de um outro assunto, de um outro vídeo talvez para falar sobre a questão cognitiva, né? O aprendizado cognitivo, afetivo e efetivo. Né? Então, é isso aí. Esses sistemas, eles precisam... Como é que eu removo essa crença dentro de mim? Mas eu não consigo mesmo fazer o quê, né? É o que todo mundo fala. Então, antes de forçar você mesmo a querer aprender algo que você acha muito difícil, você precisa investigar por que você acha que aquilo é difícil. Porque senão você vai embarcar numa viagem furada. Não vai dar certo. Então, investiga primeiro. Investiga. Por que eu acho que aquilo é difícil? Não é? Então, antes de começar, você precisa começar... Antes de começar a estudar inglês, antes de começar a estudar qualquer coisa, você precisa tentar mudar todos os conceitos que você tem a respeito daquilo. É como se eu estava há minutos atrás dando aula, falando com um aluno, nós estávamos investigando uma cena de um crime. E eu disse para ele assim, a primeira coisa que o investigador tem que fazer, eu não sou perito em nada, não estudo, mas leio algumas coisas, então a primeira coisa que um perito tem que fazer ao chegar na cena de um crime é, eu não sei de nada, eu não consigo ver nada. Porque se ele vai... colocando, né, assumptions, né, ele vai colocando, começa a presumir as coisas, ele mesmo pode se complicar, ele pode se enganar, e não há coisa pior do que o auto-engano. Não é verdade? Então ele chega na cena do crime, ele olha, então vamos, em primeiro lugar, vamos ser frios e pegar todas as provas do crime, né, pegar a prova do crime ali, e juntar as peças todas, juntar tudo, aí sim, a partir do que se tem, você não precisa nem estar mais presente na cena do crime, você pega todas as provas e as fotos e tudo que pode estar espalhado ali naquele ambiente, e a partir dali, todas essas evidências, todas essas coisas podem ser levadas para um laboratório, para pesquisa, para análise, para... análise técnica, análise científica, análise, ótica e tudo mais. E aí, há investigação. E a investigação acontece para realmente que não haja engano e o criminoso seja achado e o crime seja resolvido, não é? Para haver uma resolução, para ter paz. Então eu preciso... começar a trabalhar assim com a minha cabeça, investigar por que é que eu não gosto de Giló, por que é que eu acho inglês difícil, por que é que eu não gosto, qual é o motivo, existe um motivo. Uma pessoa me falava assim, eu discordo de você, eu acho que tem que ser assim, eu não gosto porque eu não gosto, eu não sei porque eu não gosto, mas eu não sei? Puxa, essa pergunta não cabe a quem quer mudar de paradigmas, quem quer mudar de mentalidade. Então é necessário que se pergunte sim, por que eu não sei? Eu quero saber. Ou tentar saber pelo menos, porque às vezes a gente fica sem saber mesmo. Não é verdade? Então para você aprender inglês, você precisa começar a mudar a sua cabeça. Em primeiro lugar, mudar a cabeça. Tentar romper com todos os preconceitos que você tem do idioma, da língua. E um dos preconceitos que a gente tem está intrinsecamente ligado aos estereótipos também. Quando pensamos assim,
deve existir, eu nunca li, eu não conheço, não sei absolutamente nada, mas deve existir poesias lindas em mandarim, em chinês, mas quando talvez você proponha a um amigo e fala assim, vamos aprender chinês? Ah, não, imagina, chinês, aquele povo que é sujo, que, sabe, faz aquelas coxinhas de cachorro e tal. Peraí, para! De onde vem isso? Então, isso vem dos estereótipos que criam crenças nas pessoas. Entendeu? Cria crenças. Então, eu não vou aprender chinês porque o chinês é sujo. Desculpa falar, é a verdade. Agora, não é a minha opinião. Eu expresso publicamente neste vídeo que não é a minha opinião, mas quantas vezes nós escutamos por aí na sociedade isso? E assim como nós escutamos lá fora, também talvez de alguns povos, porque outros povos já estão um pouco mais evoluídos e já começaram a abrir a cabeça em relação a isso, mas talvez a gente encontre gente lá fora que vai falar assim, não, brasileiro eu não faço negócio, porque brasileiro é desonesto e corrupto. Esta crença está aí no mundo afora. Por isso quando você viaja, o cara no hotel fica de olho no brasileiro para ver se ele não vai voltar para casa com a toalha do hotel dentro da mala dele. Entendeu? Então, são os estereótipos que construíram crenças. Né? E um dos grandes artistas no mundo para criar estereótipos é a indústria cinematográfica americana, é claro, é óbvio, Hollywood. Então, eles criam estereótipos. Nem sempre é intencional, é claro, todo mundo sabe disso, mas às vezes é intencional. Né? Principalmente como uma forma de política, propaganda política. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando... Peraí, professor, eu só perguntei assim... o tema foi só... Eu não consigo aprender inglês. Eu não consigo. Inglês é difícil. Você não imaginava que desse assunto existia ali... Era como se fosse a ponta de um iceberg, né? Então lá embaixo é muito mais profundo do que você imagina. Então, em primeiro lugar, para começar a aprender inglês, você precisa realmente mudar de pensamento, mudar de conceitos ou tentar reavaliar os seus conceitos. Talvez você esteja certo. Mas eu acho que não, porque eu acho que qualquer pessoa pode aprender inglês. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu tenho uma irmã que ela é coach de preparadora vocal, prepara as pessoas para cantar, ensina e prepara cantores também. E eu gosto muito da abordagem dela quando as pessoas chegam para ela e perguntam assim, será que eu consigo cantar? E ela fala assim, bom, se você está falando é porque você tem voz, se você está respirando é porque você tem ar. E se você está falando palavras inteligíveis é porque você tem língua. Então você tem traqueia, você tem tudo que você precisa para cantar, assim como você tem para falar. Então você pode cantar. Destruiu, né? Aí você vem e fala pra mim assim, eu não consigo aprender inglês. Aí eu vou perguntar pra você, você consegue ler? Sabe ler? Sabe escrever? Seu ouvido funciona perfeitamente? Escuta bem? E mesmo se escutar com um ouvido só, tem chance ainda. Mesmo se você tiver 30% de um ouvido só, ainda... E mesmo se não tiver, então não tem desculpa. Alguma coisa vai funcionar dentro de você e que vai te levar vão ser usados como ferramenta. Entendeu? É assim, é simples assim. O papo é longo, tal, mas é simples dessa maneira. Então, se você sabe ler, sabe escrever, você ouve, você sente gosto, você sente cheiro, você tem os 5 sentidos funcionando, como você não pode? Se você aprendeu a sua própria língua, você sabe mexer a boca, você sabe mexer a língua, como você não vai aprender outro idioma? É só mudar a cabeça, porque quando você muda a cabeça, mudam-se os sistemas também. Entendeu? Muda o sistema. E quando muda o sistema, é como se fosse uma chavinha, que você, agora eu vou falar inglês, e o teu cérebro imediatamente vai para o mundo do inglês. Sem preconceito. Porque se você for com preconceito, fica ruim, fica mal. Ok? O papo foi longo, mas são reflexões aqui que eu quero dar para você a respeito dessa coisa da pessoa dizer que não consegue, não fala, nunca vai falar. Então, é necessário que nós nos libertemos desses sistemas de crença, desses paradigmas, sei lá. E
reprogramar tudo que a gente pensa a respeito de aprender algo novo, algo estranho, algo diferente, que a gente tem um preconceito. Valeu? Muito obrigado por assistir esse vídeo que foi muito longo, foi muito filosófico, foi tudo isso aí. Mas é muito importante, antes de você sair desesperado, batendo a cabeça, né, e depois desistindo logo em seguida, porque é o que acontece com muita gente, antes de você fazer isso, pensa, por que é que eu acho difícil? Valeu? Muito obrigado por assistir. Se você chegou agora, assistiu, pegou só esse pedacinho, assiste de novo lá no começo, e aí já dá um like aí e também inscreva-te no canal, porque é isso aí. Eu vou colocar aqui tudo o que eu quiser para te ajudar a falar inglês. Tá bom? Valeu, um beijo, obrigado, tchau, thank you very much, bye bye.